Bom, após tratarmos do livro, né, Homens de Plástico, eu queria tratar um pouco com relação à situação que estamos vivendo em face à pandemia do coronavírus. Logo quando começou essa pandemia e que aí entramos em quarentena, em lockdown, isso por volta de abril, de maio, que eu já dizia que não adiantava abrir os comércios se não tinha dinheiro injetado na sociedade para que as pessoas pudessem adquirir produtos. Ora, o empresário abre a sua loja, mas não tem clientes porque as pessoas não têm dinheiro. Grande parte estão desempregadas e aquelas que ainda têm um pouco de dinheiro estão guardando, porque não sabem o que vai passar no futuro. Então estão guardando para pelo menos poderem se alimentar com esse dinheiro. Então, tudo que não seja alimentos hoje é supérfluo. E as pessoas, inclusive, estão se dando conta do quanto de pouco, vamos dizer assim, necessitam para viver, não é? Então, muitos comerciantes apostaram que abrindo as suas lojas, os seus comércios, iriam ter de volta, não é, o faturamento que tinham antes da pandemia começar. Um ledo engano, e aí os comerciantes estão realmente dando-se conta que, inclusive, era melhor que as suas lojas estivessem fechadas, porque estariam pelo menos economizando, não é, em alguma coisa, como por exemplo, energia elétrica, já que o comércio é aberto, as lâmpadas das lojas estão acesas, né? E com isso gera-se, logicamente, um consumo e mais gastos, mais despesas para o empresário que já não está tendo qualquer tipo de lucro. Então, a gente passa, por exemplo, em Recife, pela Domingos Ferreira, pela Agamenon Magalhães, e o que vemos é uma porção de lojas que fecharam e que percebemos claramente que não irão voltar a reabrir e que outras tantas estão já no seu limite de existência e que logo mais também serão fechadas, né? Cabendo não esquecer que cada loja dessa fechada não é apenas o dono dela que fica desempregado, não é? Todos os funcionários também irão amargar a mesma situação de desemprego. Em Pernambuco, por exemplo, já temos em Recife três grandes colégios que acabaram por fechar, decretaram falência. E aí vocês já imaginam a quantidade de professores, não é? De funcionários desse educandário, como vigilantes, como porteiros, não é? Como serventes, ficarão desempregados, né? Ou ficaram desempregados. É uma bola de neve, o estabelecimento fecha, cai o patrão e o efeito dominó estende-se a todos aqueles empregados, a todos aqueles funcionários daquela empresa. 3 colégios fecharam. E quantos mais irão fechar? Estamos há quase um ano de crise, não é? Crise financeira, crise educacional e crise social devido a esta pandemia. Não existe um milagre empresarial que faça com que uma empresa consiga manter-se viva durante tão longo período de recessão. Uma empresa não consegue passar um ano inteiro sem ter qualquer tipo de movimentação financeira. Não existe. Agora há pouco mesmo tivemos aí uma demissão em massa dos bancos, né? Os bancos que tanto lucram no país acabaram por demitir grande parte dos seus funcionários. Ora, se os bancos que lucram bilhões e bilhões de reais, não é? Estão demitindo seus funcionários, fechando agências, imaginem vocês as pequenas e médias empresas.
é um quebra-quebra terrível e miserável. A classe média ficando pobre e a classe pobre miserável. Os ricos tentando se sustentarem para não caírem ao patamar de médio. Empresas falindo, outras que já faliram e que não voltarão mais a exercer o seu comércio. Uma vacina, Manoca, que todos os meses é imposto uma data para que seja aplicada na humanidade, sem que esta data seja efetivamente concretizada. Agora já se fala que a vacina vai estar pronta em junho do próximo ano. Era em novembro, em dezembro começava-se a vacinação em massa, em janeiro uma outra parte da população já estaria vacinada e até agora ninguém escuta falar em nada. Chega-se o mês da vacinação e, como eu disse anteriormente, passamos para o mês seguinte. E assim já estamos agora na metade do ano que vem, para que uma vacina talvez seja aplicada na sociedade. Enquanto isso, o coronavírus novamente se manifesta na Europa, países já entrando novamente em lockdown pela segunda onda, e que logo, logo também chegará aqui. Porque eu não sei de quem foi a ideia de inventar que Deus é brasileiro e que porque Deus é brasileiro, nada com o nosso povo ocorre. Mas logo, logo, meu amigo Manoca, tenha certeza que a segunda onda também chegará por aqui. Infelizmente, os nossos governos já desarmaram todos os hospitais de campanha e logo mais terão que reabri-los novamente, não é? Quando deveriam mantê-los abertos para, inclusive, continuarem atendendo a população, já que o que não se tem no Brasil é leito público para atender a quantidade de pacientes que aí estão nas filas do SUS, não é? Então deveriam os hospitais de campanha terem sido mantidos e aí funcionando para atender as pessoas, não é? Que não no coronavírus, mas com outras enfermidades e que precisam muitas vezes de internação, sem que os hospitais que aí estão tenham condições de atendê-los por falta de leito. Mas os nossos políticos desarmaram os hospitais e logo mais vão ter que abrir novamente, porque essa segunda onda que está na Europa com certeza também chegará aqui, né? E aí tudo começará como era antes. E a pergunta que fica é: até quando a economia do país, os empresários, os empregados aguentarão viver nesta situação? Não se fala mais em coronavírus no Brasil, não se sabe mais o que está acontecendo na China, não se tem conhecimento das vacinas que estão a se produzir no mundo ou ainda a se estudar, não é? Essas vacinas estão em fase ainda de experimentos, ninguém fala nada e o que mais chega para a população é a mentira. Infelizmente, é uma desinformação terrível. A única fonte concreta, a única informação concreta, que nós temos é que todos nós estamos literalmente lascados.